O detalhado roteiro de Jonathan Nolan e Lisa Joy, além de fazer referências externas, também dá a entender coisas que até agora não foram explicadas. Uma delas é o leite. Como nós sabemos, por mais que o Ford também tenha criado os robôs, quem realmente deu consciência a eles foi Arnold. Portanto, no fundo, os anfitriões parecem ver Arnold como uma espécie de figura paterna. Um dos robôs bandidos tem um ritual um pouco incomum: derrubar leite em suas vítimas. Ao começar a falar sozinho, ele diz: "Preciso de mais leite, Arnold." Neste mesmo momento, após matar outro anfitrião, ele derruba leite em sua boca e diz que o sujeito morto é um garoto em crescimento. Vale a pena lembrar que na própria estrutura onde os robôs são criados, há uma espécie de líquido branco, um tipo de finalizador de corpos, que parece ser o último passo do qual eles passam antes de realmente ganharem vida. Toda a ideia de serem criados e moldados nesse líquido não parece ser uma mera coincidência ao verem Arnold como seu pai. Dolores não vê mais Sweetwater como sua casa. Ao se lembrar do seu passado, ela classifica onde os anfitriões foram treinados e melhor desenvolvidos como seu lar. E coincidentemente, lá está ele, Arnold, como se fosse uma espécie de pai para eles. No terceiro episódio, Bernard leva algumas outras preocupações para Ford. Ele teme que outros robôs sejam diagnosticados com problemas de Albernat e Walter, ambos os anfitriões que falaram com a mesma pessoa imaginária. Ford finalmente revela que, originalmente, ele tinha um sócio que o ajudou a desenvolver os anfitriões nos 3 primeiros anos do parque. Antes que houvesse um parque, antes de haver um conselho de administração, quando eles eram apenas livres para criar. Arnold queria criar a coisa real, dando aos anfitriões uma consciência. Ele usa como base uma pirâmide, com 3 fatores dela. São eles memória, improvisação, auto-interesse e a parte de cima que seria a quarta, nesse caso o topo da pirâmide. Arnold usava como base para a consciência a teoria da mente bicameral. Baseada no livro real de Julian Jaynes, a teoria da mente bicameral apresenta uma hipótese inusitada sobre a origem da consciência humana. Apesar de ser um pouco fantasiosa e a teoria já ser revogada, como o próprio Dr. Ford diz, ele não serviu para criar uma mente humana, mas serviria para criar uma mente artificial. A hipótese de Julian Jaynes no livro é que se numa linguagem não existe a palavra eu e seus pronomes, seus falantes não terão uma mente ou uma consciência no sentido que nós a temos. A ausência de uma representação de eu na linguagem escrita em épocas passadas seria um indício de que em uma determinada época ou cultura não havia nada parecido com uma consciência. Então o livro diz que houve um momento na história da humanidade no qual os seres humanos eram capazes de fazer tudo o que nós fazemos, mas eles não tinham consciência. Esses seres são chamados no livro de bicamerais, pois em sua época, quando uma decisão precisava ser tomada, eles ouviam vozes que vinham de fora. Os seres humanos tinham uma mente dividida em duas. De uma delas vinham essas vozes, que eram os conselhos dos deuses que serviam também para guiar sociedades. Essas vozes eram o que hoje chamaríamos de alucinações auditivas de um esquizofrênico. Continuando na teoria da mente bicameral, a consciência é um eu narrador, nesse caso um deus que te diz o que fazer. Mas alguns séculos depois, por causa da superpopulação mundial e a complexidade das civilizações, a mente bicameral entrou em colapso. É a partir daí que a consciência, como uma experiência em primeira pessoa, de uma voz interna, teria surgido. As vozes alucinadas desaparecem e o eu narrador se instala definitivamente, ou pelo menos é o que diz no livro da teoria da mente bicameral. A consciência teria surgido a partir da voz de deuses que guiam a humanidade. Então Arnold construiu uma versão dos anfitriões onde eles escutam sua programação com um monólogo interior, onde ele fez muitos anfitriões irem literalmente à loucura. E a ideia foi abandonada. Foi Ford que surgiu com a ideia de limpar os cérebros dos anfitriões todas as noites. Mas Arnold não desistiu da ideia, e plantou sua voz nesse monólogo interno feito com base no auto-questionamento dos robôs, em suas cabeças, para fazê-los se lembrarem de suas experiências passadas. A atualização chamada Devaneios, criada por ele, ajudou nisso, pois Arnold descobriu que a jornada para a consciência não é uma pirâmide, não é uma jornada para cima, mas uma jornada interior. Arnold morreu no parque. No final, ele só falava com os anfitriões. Ele viu algo neles, algo que, segundo Ford, não estava lá. Ford garante a Bernard que uma nova atualização deve tomar conta das vozes, o que não foi o que aconteceu. No final da temporada, a gente entende o porquê, né? Ele lembra a Bernard que os anfitriões não são reais, e não são conscientes. Não cometa o erro de Arnold, diz Dr. Ford para Bernard. Vale a pena lembrar que isso foi dito um ano após o incidente com Maeve, que ao ver sua filha ser assassinada pelo Homem de Preto, não conseguiu viver com a dor, ou nesse caso, sem ela.
Se tudo isso foi um treinamento de autodescoberta para os anfitriões conhecerem seus inimigos, como Ford afirma no episódio final, essa foi sem dúvida uma boa ilustração do que eles passarão no futuro em uma luta contra a humanidade. Ford já explicou a Bernard o plano de Arnold para criar consciência. Novamente voltamos à pirâmide e à mente bicameral. Agora preste atenção. Memória, improvisação e auto-interesse. A memória o Sobô já tem, a improvisação vem dos devaneios, e o auto-interesse vem de sua noção de realidade. No caso de Maeve, é escapar de Westworld, ou seja, o próximo passo da Maeve é a mente bicameral, e ela começou a se perguntar quem é Arnold. Isso indicaria que ele já está falando com ela, que na verdade é sua própria consciência falando consigo mesma.